Uma investigação conduzida pela Polícia Civil da Bahia revelou um esquema criminoso envolvendo a falsificação de receitas médicas para a aquisição ilegal de produtos derivados de cannabis, conhecidos como maconha líquida. Durante a operação foram encontrados carimbos médicos utilizados para falsificar diagnósticos e receitas, permitindo a obtenção indevida desses produtos. E vocês não imaginam onde foi preso um dos envolvidos nesse esquema. Vamos descobrir com a nossa Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Bora lá! Daiane, minha câmera está completamente emocionada, mas segue o barco. Então, né, Ana? De fato, é uma situação complicada, complexa. O reggae super combina com o que está acontecendo, mas existe... Não, mas existe uma coisa que é muito grave em tudo isso. Vamos tentar, né, dar um contexto geral. Nessa semana, a Polícia Civil identificou e apreendeu carimbos médicos em consultórios. Eu vou te pedir, Ana, por favor, para trazer a matéria da Metrópolis, já de primeira. E esses carimbos, né, eram utilizados para fraudar receitas e diagnósticos de patologias, de diagnósticos ali de saúde mental. E, de acordo com a informação policial, o pedido de prisão de Rafael Gomes, que é investigado por falsidade ideológica e falsificação de documentos, se deu logo após a localização de objetos que identificaram esses modus operandi, né, esse tipo de operação. A gente tem as informações aí do carimbo. E o que é que está acontecendo? Uma grande operação que está identificando que pessoas que não deveriam estar utilizando medicamento, não são pessoas que de fato têm nenhum diagnóstico, estão tendo acesso a isso para poder consumir a substância. Só que o debate ele é extremamente profundo porque, aparentemente, determinados grupos estão ganhando muito dinheiro com isso. E aí reacende aquela dinâmica, né? Quem é traficante, quem pode vender, o que pode ser feito e por que não a gente começar a aprofundar um debate saudável sobre a legalização? Porque quem tem dinheiro, aparentemente, está conseguindo, através de mecanismos, acesso à medicação de forma segura. E não é só, nesse caso, não é apenas pelo uso medicinal, é um uso recreativo, um uso que pode ser feito de várias outras formas, mas enquanto isso, um jovem que é apreendido com acima de 30, 40 gramas de maconha, ele vai ser preso, mas enquanto isso, outras pessoas ganham muito dinheiro e moram em bairros nobres. E aí, Ana, eu vou te pedir para trazer uma matéria, inclusive, de um dos principais percussores que foi apontado como uma das pessoas líderes desse esquema, que estava preso até então, que é chamado de empresário, e sim, ele é chamado de empresário, Vitor Lobo, e ele foi solto, justamente nesse momento aí que se investiga e que se já encontrou, essa semana, carimbos de médicos que utilizavam para falsificar documentação, diagnósticos. A gente tem aí um dos percussores soltos, voltando às ruas tranquilamente nessa operação seríssima da Polícia Civil. Vou te pedir para trazer, por gentileza, a matéria. Bora lá. Olha, minha gente, durou bem pouco, viu? O tempo de prisão do empresário suspeito de vender maconha líquida em Salvador. Vitor Lobo foi solto na última sexta-feira, depois de ficar 18 dias preso. Tarsila Alvarindo chega aqui ao vivo com as informações para a gente. Com você, Tarsila. Oi, Rick. Pois é, esse caso que ganhou grande repercussão, chamou a atenção, essa maconha líquida que inclusive é utilizada muito naqueles equipamentos de vapor, né, que as pessoas utilizam para fumar. E este empresário que estava preso durante 18 dias foi solto na última sexta-feira. E, de acordo com um dos advogados que estão acompanhando o caso, ele disse o seguinte, que a própria polícia não teria encontrado motivos para converter a prisão temporária em prisão preventiva. Então, por conta disso, ele teria sido solto, mas vai ter que cumprir aí algumas medidas cautelares, como, por exemplo, o passaporte dele foi retido, ele vai ter que manter telefone e endereço
atualizados aqui, sempre para que a polícia possa o encontrar a qualquer momento, para enviar intimações, enfim, para qualquer coisa que a polícia precise entrar em contato, ele precisa estar com todos os meios de contato atualizados, telefone, e-mail, endereço, tudo isso. E ele também vai ter que informar à justiça qualquer necessidade de viajar para ver o filho, que ele tem uma guarda compartilhada. Então, que ele vai precisar informar em caso de necessitar viajar, e também se compromete a se afastar das atividades junto à Associação Atamed e à empresa CBD Med Brasil, enquanto perdurarem as investigações. Também se compromete a não manter contato com pessoas investigadas ou mesmo que tenham qualquer espécie de ligação direta ou indireta com as atividades da TEMED e CBD Med Brasil durante todo o período de investigação. Então, essas pessoas com quem ele mantinha contato, que tinham contatos empresariais e contatos de amizade, inclusive, todas essas pessoas envolvidas nesse caso, ele não pode manter contato com nenhuma dessas pessoas até o fim das investigações. Também vai ter que manter atualizados os 2 endereços que ele informou à polícia, tanto aqui no Corredor da Vitória quanto no bairro da Barra. Os 2 endereços onde ele costuma estar, ele precisa manter esses endereços atualizados. Então, essas foram as medidas cautelares impostas pela Justiça para que ele pudesse ser solto na última sexta-feira. Então, ele está em liberdade, mas respondendo ainda aí por essas investigações e vai ter que cumprir todas essas medidas. Caso ele deixe de cumprir alguma dessas medidas, ele pode voltar a ser preso. Eu volto com vocês no estúdio, Ricardo e Camila. Olha, Ana, eu li um comentário aqui que foi da Rafaela, que é exatamente entre aspas, tá? A Rafaela coloca aqui que é muito tranquilo cometer crimes quando se é rico. Quando você é rico, quando você é branco, quando você é de classe média alta. Porque nesse caso a gente está falando, o Vitor Lobo, e os 2 bairros que ele reside são bairros de maior poder aquisitivo da capital baiana. O Corredor da Vitória, por exemplo, é onde mora o ex-prefeito da cidade, líder do União Brasil, ACM Neto. Só, né? Onde mora Ivete Tangala, onde mora o Gilberto Gil, inclusive. Onde é o Corredor da Vitória? É esse bairro de Salvador. Inclusive, é um bairro, desculpa, a gente não tem como esquecer disso, que o ex-governador Rui Costa fechou um colégio público justamente para fazer a gentrificação, porque colégio público, que eu estudei, inclusive, o Rodrigo Tavares, do Corredor da Vitória, inaceitável. Rui Costa fechou o colégio para vender para especulação imobiliária. E o segundo bairro, né, que é a Barra tradicional, pelo carnaval, pelo farol, pelo ponto turístico. Então, assim, não dá para negar que o Vitor Lobo tem dinheiro. A questão é justamente essa, né? Como é que você consegue acumular, de fato, tanto dinheiro e como você vira de traficante, que seria o nome utilizado para qualquer pessoa com apreensão de qualquer tipo de entorpecente que não está legalizado, de acordo com as operações policiais, de tráfico para empresário. E aí, a justificativa da polícia e a defesa do Vitor Lobo justamente aponta que essa medicação, nesse caso, né, que a cannabis líquida era utilizado para fins medicinais, e foi isso que foi apresentado para fins medicinais. No entanto, em paralelo, tem justamente uma investigação que liga uma rede de médicos, de pessoas que estavam ali indicando esse tipo de uso, né, dessa forma líquida, que tinham certas ligações com o Vitor, que é o que está investigando ainda, não foi comprovado ainda, mas supostamente, de acordo com a polícia, teria uma ligação desses médicos com o Vitor, uma rede grande de médicos, inclusive, e agora também já tem uma investigação que coloca carimbos falsos, também com documentações falsas, indicando um uso ilegal desse tipo de substância. E aí a gente volta, né? Eu vou te pedir, Ana, para trazer o vídeo da Uli. Úrsula Catarino, né, que é médica, que trabalha justamente, é ativista antiproibicionista da causa, traz um detalhe, traz um olhar muito sério sobre a utilização do canabidiol, que é importante a gente também compreender que existe uma diferença entre o canabidiol, entre o CDB, existe utilizações que são totalmente distintas, o óleo não é para você estar recreativo, você não vai passar, né, do limite, a dosagem é diferente, tem todo um debate sobre
olhar medicinal e olhar recreativo. Inclusive, eu particularmente acredito que deveríamos estar debatendo a liberação, a legalização dessas substâncias no Brasil, e não só a proibição ou a questão legal, né, de quanto tempo você é preso, de quanto pode se importar para uso recreativo, para uso pessoal. O debate é muito mais profundo, mas entendendo que a nossa sociedade ainda é punitivista, ainda é muito conservadora e com crescimento, né, dos religiosos. Vamos só ouvir o que a Uli fala, por favor. Vamos lá. Áreas de substância. Gente, olha isso que apareceu no correio de ontem. Um monte de carimbos médicos que eram usados para falsificar receitas e relatórios, num esquema que envolvia médicos influentes de Salvador, uma associação de pacientes e uma empresa de importação de canabinoides. O caso Vitor Lobo, que ainda está preso, teve desdobramentos. Rafael Gomes, secretário da ATAMED e presidente social da associação, foi preso no dia 27 de março por falsidade ideológica, porque estava com esse monte de carimbo aqui. Agora, a pergunta que não quer calar: e os médicos? Eram vítimas ou cúmplices? Sabiam que seus carimbos estavam sendo usados? Foram enganados ou eram parte do esquema? A Polícia Civil da Bahia está investigando e eu estou de olho. Enquanto isso, quem precisa realmente do remédio sofre com o preconceito e com a falta de acesso, porque tem gente lucrando muito com esquemas muito duvidosos. Não podemos deixar que a ganância de poucos destrua a esperança de tantas pessoas. Por isso é importante ficar de olho em tudo que está acontecendo em relação às investigações que estão atingindo o dito mercado legal da cannabis, principalmente no momento em que a Anvisa se organiza para liberar o plantio em território nacional. O prazo dado pelo STJ termina em maio deste ano, agora, está aqui um mês e pouco. Dizem também que os médicos muito influentes aqui de Salvador estavam recebendo para prescrever os remédios dessa associação. E isso se configura em conflito de interesse. Seríssimo, gente. Se vocês gostaram do conteúdo, querem que eu faça mais conteúdo com esse, curta, comente, compartilha, porque é assim que funcionam os algoritmos. Ajuda a titia a fazer. Curta, comente, compartilhe. Inclusive, a gente tem uma galera muito capacitada nesse caso, como já falei. A Úrsula é médica, então ela já trabalha há muitos anos nessa área, mas a gente tem uma galera, inclusive na política. O pessoal tem a bancada do Manjericão. Em Minas Gerais tem um pessoalista, bancada do Manjericão. Em Minas Gerais, em BH, tem um pessoalista que é o Dario, que ele é maravilhoso, ele traz vidas de humor falando sobre a cannabis. Tem uma galera que está, de fato, muito capacitada para trazer esse debate, e é importante esse debate. E aí, o que a Uli traz é uma questão fantástica, que é um questionamento sobre quem lucra. Quem lucra com a gente ter tanta demora com a Anvisa liberando o plantio? Por que a gente não pode plantar? Peraí, mas o STF já compreende que a gente, né, sociedade, pode utilizar a maconha. A gente pode portar para uso pessoal, então por que não pode plantar em casa? E no caso no uso medicinal, por que demora-se tanto uma decisão judicial em relação a conseguir o consumo? Em determinados momentos, a Anvisa ela bloqueia, suspende a importação, por exemplo, da planta, e muitos usuários da medicação ficam sem acesso. E mais uma questão, a gente já falou de saúde mental, que a gente falou da Lina hoje, precisamos voltar a falar de saúde mental. A gente precisa também pensar, né, quanto menos acesso e menos condições de ter acesso a uma decisão judicial, ter acesso a um médico que faça a solicitação, menos essa pessoa vai conseguir, de fato, um tratamento adequado para melhorar sua condição de vida, o que é comprovado cientificamente com várias pesquisas. A gente está falando desde
doenças degenerativas, até condições específicas que são muito mais graves e que a medicação, a substância, de fato, ela consegue trazer benefícios né, que outras não conseguiriam, sem contar nos efeitos colaterais de outras substâncias. Então, assim, a gente precisa, de fato, se aprofundar no debate, questionar quem lucra com isso, quem lucra com a demora, quem lucra com a morosidade, porque a sociedade não faz, né, um trabalho mais, sociedade, quando eu falo, a sociedade como um todo, um trabalho sobre entender por que a maconha no Brasil, que era chamada de fumo de negro, ela foi discriminada, depois ela foi proibida. Quando começou isso, que a proibição da maconha nas Américas é um processo puramente racial, em 1920, gente, Lombroso e seus amiguinhos não tinham condições de estudar o cérebro de ninguém para dizer se fazia bem, se fazia mal, se perdia neurônio, se não perdia neurônio. Hoje, inclusive, até esse debate já se caiu, né? Já se caiu por terra. Mas as pessoas ainda falam, porque faz mal, mas faz mal de acordo com qual estudo? Faz mal de acordo com que perspectiva? Virou senso comum. E no início foi apenas racial. Depois virou-se senso comum, virou-se uma outra questão, mas todo esse debate deveria ser trazido para a sociedade, e ele ainda é um debate velado, ele ainda é um debate que quem tem dinheiro consegue ir lá e fazer, né, participar de um esquema como esse, inclusive a pessoa apontada como líder do esquema, uma pessoa ali muito influente dentro desse esquema, está em casa, voltou tranquilamente, de acordo com a defesa, como acabou de ser dito, não tem provas suficientes para a manutenção dessa prisão. No entanto, ele segue investigado, ele segue num processo que a polícia ainda vai dizer quem está errado ou não, e eu vou só repetir a pergunta da Uli para a gente finalizar, né? Será que os médicos sabiam de tudo isso? Será que realmente os médicos recebiam alguma coisa? É importante que a polícia também investigue esse ponto, né? Porque isso é muito sério. É isso, Ana. Tem muitos pontos aí, né, Dai? Porque, por um lado, né, quando a gente vê a abordagem que se faz, né, de um caso desse, é muito provável que vá por essa linha, assim, mas que absurdo e tal, porque eles estão vendendo essa substância que não sei o que lá, e aí já entra e alimenta todo, né, uma sucessão de preconceitos, uma sucessão, assim, de desconhecimento, né, e que tem a ver, assim, né, tem sua origem e é permeado por todos os lados por racismo, por questões de classe, né, então o primeiro ponto é esse, né, uma reação à notícia que é alimentada por esses preconceitos. E aí a gente parte desse princípio, né, que a gente considera, né, eu considero pelo menos que a gente deu um passinho adiante, né, no Brasil, um pequeno passo, considerando-se, né, nosso histórico aí, mas ainda tem muita coisa, a gente concordo plenamente com você, daí a gente devia tá discutindo coisas muito mais amplas, né, do que já foi discutido até então em relação a cannabis, né, no país. Agora, a outra questão que também atravessa esse caso obviamente, e está intimamente interligada à primeira, porque é que estes personagens têm um tratamento tão polido, honroso, respeitoso, são até tratados como empresários, né? Veja, não estou aqui dizendo tem que descer o cacete, porque aí eu estou entrando naquilo que eu, né? Não é aquilo que eu defendo. Mas, por que é que em outras palavras, se fosse um homem negro vendendo, né, os carimbos, as receitas, a maconha líquida, ou o que quer que seja, já tinha, como nosso chat apontou aqui, já tinha terminado no camburão de gás, já tinham anonimamente assassinado, já tinha sofrido as piores coisas, mas, né, o Pantone estava na posição correta, entre aspas, e aí é um empresário, né? Os médicos provavelmente estão na mesma posição também, né? Ninguém vai olhar, porque aí a gente
também presume, né? Porque tem questões de classe, possivelmente questões de raça também que vão impedir essa olhada aí. E aí, de novo, volta nisso, né? Quem se ferra é quem se mete a fazer o comércio e não tem o Pantone correto, e o usuário. Continuamos aí nessa coisa, né? Pois E é, quem porque se tem ferra que ter um também é quem precisa do remédio, né? Também de forma legítima, se ferra também, porque o preconceito também cai sobre. Enfim, mas diga, Dai. Exatamente, não. A dinâmica do Pantone, quem tem um Pantone para utilizar, para não utilizar, para comprar, para até, né, utilizar nesse vape, inclusive, gente, a gente não deveria nem estar pensando sobre vape não deveria nem existir, mas tem ali a substância para colocar no... extremamente grave o que está acontecendo. Inclusive, só um detalhe, Ana, que tem a investigação ainda segue ramificação por outros estados do país, não só aqui na Bahia. Então, a gente vai aí acompanhar qual o desdobramento, se em algum momento, né, a justiça vai realmente acreditar, né, vai pegar essas provas aí da investigação da Polícia Civil e, né, tomar alguma atitude. Vamos esperar para ver o que acontece. Vamos esperar, Dai. Esperar que o Brasil dê passos maiores adiante aí também, né? A semelhança de outros países aí que já estão caindo na real também, né? Qual é a consequência, né, dessa abordagem proibicionista, abordagem, né, punitivista, enfim. Não tem funcionado, né? Não tem funcionado nem um pouquinho. Vamos lá. Chat, voltamos em instantes para mais assuntos do dia. Beijos.